Bom, gente, se falamos de Cássio podendo ser reforço do Grêmio na próxima temporada, já que o goleiro pode deixar a equipe do Corinthians por conta da nova gestão, que vai fazer um rompimento gigantesco no elenco, outro jogador também tem seu futuro indefinido. E ele também está monitorado pelo Grêmio. Depois da vinheta, vamos falar de Renato Augusto. Ele cabe no Grêmio? Eu vou te dar a minha opinião. E vamos te dizer o porquê que Renato Augusto pode também deixar a equipe corintiana a partir da próxima temporada. É depois da vinheta, deixa teu like, te inscreve no canal pra gente falar de Renato Augusto depois que a vinheta rolar. Bom, gente, indefinição sobre futuro incomoda Renato Augusto no Corinthians. O jogador está em final de contrato e haverá uma reunião nos próximos dias para definir uma renovação. Ou se Renato irá deixar o clube, assim como Cássio. O meia pode entrar na famosa lista de reformulação para 2024. Renato Augusto, com 35 anos, pode ficar livre e vê alguns clubes monitorando sua situação. São eles: Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio. São equipes que estão de olho no jogador. Diz aí, bom reforço em 2024? Esta é a nossa matéria no nosso Twitter e no nosso Instagram. Aos 35 anos, Renato Augusto, com bastante história também no Flamengo, no Corinthians, poderia ser um bom reforço? Poderia. O problema são as lesões do camisa 8 corintiano. Aqui eu não quero fazer terra arrasada com o DM do Grêmio e algo do tipo. O porém que a gente precisa colocar é que o DM do Grêmio tem problema sério com o jogador que sofre com lesão. Nesta temporada, Fábio e João Pedro, PP, são alguns que a gente pode colocar aqui, né? Quantas lesões tiveram Fábio, João Pedro e PP? Fora os outros. Em dado momento na temporada, o Grêmio tinha 11 jogadores no DM. Lesão muscular. E o Renato Augusto conviveu com muitas lesões musculares nos últimos 2 anos. É um baita jogador? É um baita jogador. Jogador que teve Flamengo, Bayer Leverkusen, Corinthians, o Beijing da China. 4 equipes na carreira. Flamengo, Corinthians, Leverkusen e Beijing da China. 4 times na carreira. E aqui eu pressuponho que se Renato Augusto deixar o Corinthians, pela relação dele com o Tite, pelo Everton Ribeiro estar deixando o Flamengo também, eu acho que ele iria para o Flamengo. Mas o porquê que ele não poderia ser jogador do Grêmio? Primeiro, teria que ser feita uma bateria de exames gigantesca para saber se ele está curado da lesão, se ele não tem mais risco de novas lesões, porque ele tem 35 anos e ele tem um alto salário, gigante, assim, um salário gigante. Mas eu acho que ele é um baita jogador. Eu acho que ele cairia bem no lugar do Carvalho. Daria para montar um meio-campo com Vidia Sante, Renato Augusto, PP e Cristaldo, jogando com um atacante e um extrema, tranquilamente. Daria para montar tranquilamente um time desse jeito. Até porque o Carvalho talvez seja negociado. O porém é que precisa saber se ele não tem chance de lesão. O Grêmio não pode arriscar trazer o Renato Augusto por 700, 800, 900 mil por mês e ele ficar metade do ano parado. Não dá, não tem como. Mas que é um baita jogador, nossa, é craque. E aí tu teria o Vidia Sante, tu teria o PP, tu teria o Cristaldo, jogadores muito mais novos que ele, para dar um suporte para ele. Tu teria que ter uma zaga renovada, os teus laterais também renovados,
Por exemplo, se a lateral for o Marlon e o João Pedro sem lesão, Kahneman e um zagueiro mais novo, por exemplo, o Rodrigo Caio sem lesão, que tem 30 anos, um goleiro confiante que pode ser o Cássio. Pô, imagina, ó, Cássio, João Pedro firmado, sem lesão, Rodrigo Caio, que está sendo falado, sem lesão, Kahneman, Marlon, Vidia Sante, Renato Augusto, PP, Cristaldo. E aí 2 atacantes que a gente não sabe quem pode ser, né? Pode ser o Borré, Nathan Fernandes, outro extrema contratado. Então, dá pra fazer um baita time pra jogar a Libertadores. Este time é candidato a título na Libertadores. Um time com Cássio, João Pedro, com a temporada que fez sem lesão, Rodrigo Caio sem lesão, ninguém discute. Kahneman, Marlon, um dos melhores laterais esquerdos da temporada, Vidia Sante, Renato Augusto, PP, Cristaldo e 2 atacantes. Baita time. Baita time, dá pra ganhar a Libertadores tranquilamente. Só que precisa fazer uma bateria de exames, tanto nele quanto no Rodrigo Caio, se ambos vierem. Antes de assinar, o Grêmio precisa saber se eles têm muito risco de lesão, senão nem pensa. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!